e no fornecimento de gás. A gente convida agora o Vinícius Teixeira, que é professor de Geopolítica da Universidade do Estado de Mato Grosso, para participar aqui com a gente, também nos ajudar a entender mais sobre todas essas questões. Muito obrigada, professor, pela sua presença. Seja bem-vindo. Obrigado, Paula. Obrigado, Isabela. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Professor, queria começar realmente, falando um pouquinho sobre essa questão da estratégia da Rússia nessa guerra aí do leste europeu. Quando a guerra começou, chegou-se a falar muito de uma expectativa de que Kiev seria tomada em até 48 horas. E a gente viu que isso não aconteceu e Kiev tem sido aí, um dos pontos principais desse conflito, a tomada de Kiev, e agora a gente já vê que essa estratégia, de repente, já começa a ser um pouco alterada. Eu queria entender a sua visão, como que você avalia exatamente a questão da estratégia da Rússia? Será, que ela teve uma resistência, não esperava essa resistência por parte da Ucrânia, por isso tem recuado as suas tropas? Será que isso faria parte realmente de uma estratégia, ocupar primeiro outras regiões do país ali, da Ucrânia, controlar algumas outras cidades primeiro? Então, a gente tem que levar em consideração alguns pontos, dentro da lógica russa, que a gente não sabe também quais são os interesses. Isso não são colocados para todos. Então, a gente tem que ir adivinhando, identificando isso através dos movimentos. Quando a gente pensou nos primeiros dias ali que a operação poderia durar uma semana, no máximo 10 dias, ou até 15 dias, quando foram falados ali com informes de Moscou, a gente pensava que a invasão seria feita de uma maneira bastante avassaladora. Isso tendo em vista operações de outros países, como os Estados Unidos fizeram no Iraque e Afeganistão. A gente tem que lembrar que a Ucrânia ela não estava tão debilitada como o Afeganistão ou como o Iraque em 2003, então isso também não é uma situação fácil para os russos avançarem. Outra questão é que as tropas empregadas por Moscou, em quantitativos ali, elas foram diminutas, 180 mil homens ali ao redor das fronteiras foram posicionados, enquanto Kiev, enquanto a Ucrânia tinha cerca de 400 mil homens. Então, equiparativamente, você tem uma desvantagem para os russos. Ainda assim, eles conseguiram implementar a invasão, que eles chamam de Operação Militar Especial, que na verdade é uma guerra mesmo, que eles tentam eufemisticamente trabalhar com outro nome, onde eles privilegiaram os avanços em regiões que tinham maioria de russos. Se a gente observar o mapa de avanço, eles ficaram nas bordas da Ucrânia, ao redor ali das fronteiras russas, da Crimeia, no sul, ao redor do Mar Negro, e tentaram ali fazer avanços próximos a Kiev. No entanto, a resistência também tem que ser colocada em questão, foi superior ao esperado, A gente tem que lembrar que Kiev ainda era um governo organizado naquele momento, as forças armadas ucranianas tinham condição de resistência, também vinham sendo armados ali pelo Ocidente. Então, esses pontos todos nos levam a entender agora a condição do avanço russo, porque não foi o interesse tomar toda a Ucrânia. Se a gente observar a região oeste, onde fica Lviv, ela foi pouco atacada, foi pouco objetivada ali pelo avanço. Então a gente tem hoje a concentração em áreas-chave, em cidades que foram privilegiadas ao redor do Mar Negro, na fronteira oriental do país e próximo a Kiev. Isso aí, então, a gente entende como uma forma de pressionar o governo ucraniano a fazer os avanços ali, os acordos com o que Moscou coloca na mesa hoje. Em relação ao território da Ucrânia ser dividido em como se fosse as duas Coreias ali, essa seria uma vontade de Vladimir Putin, na sua opinião, de que a Crimeia pudesse ser realmente dividida ali entre norte e sul? A Crimeia em si não, mas a gente poderia observar que a Ucrânia poderia... Desculpa, Ucrânia. A Ucrânia poderia ter esse problema, e então a gente tornaria o lugar aqui num novo momento de tensão, que foi a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Nós seríamos ali o Rio de Dnieper como se fosse o nosso novo muro de Berlim. Então, nas condições atuais, eu acho que essa possibilidade diminuiu, tendo visto o avanço dos acordos que foram iniciados ontem, a tentativa de acordo, na verdade. Então, o que nós temos de possibilidade? Se a Ucrânia não avançasse, não aceitasse ali a
alguns termos principais, que são a questão da neutralidade. Parece que avançou bastante nesse ponto, de se tornar um país neutro, sem fazer nenhuma relação com cooperação militar, tanto com a OTAN, mas também para o lado russo, com o OTSC ou com o Pacto de Xangai. Isso, estabelecendo a neutralidade, seria um avanço significativo, e também reconhecer a Crimeia e Donbás com status ali de independência, para a Crimeia sendo considerado russo, em definitivo, e Donbás um status ali de independência relativa ainda dentro da Ucrânia. Isso recobra o acordo de Minsk, de Minsk em 2014 e 2015. Então, se a gente pensar que o avanço de ontem se transforme realmente em um efeito de acordo assinado, algo lavrado ali entre as duas partes, a possibilidade de divisão da Ucrânia diminui bastante. Agora, caso não seja aceito, caso as tensões continuem, a possibilidade de dividir a Ucrânia numa parte pró-Rússia, que seria ali praticamente a leste do Rio de Dnieper, e uma porção pró-Europa a oeste, na parte ocidental. Então, caso haja ali desavenças ainda, o acordo não saia, essa seria ainda uma possibilidade que a gente tem vislumbrado. Eu e meus amigos aqui, quando discutimos isso, vimos a possibilidade de uma Ucrânia dividida ali numa porção entre a Galícia, que é a parte ocidental, e a Nova Rússia, que seria a parte oriental. Então, teríamos sim aí uma situação que não seria alvissareira, seria uma situação bastante complicada para um futuro ali de tensões ainda no mundo. O status de neutralidade tentaria manter ali a paz. A divisão continuaria com as tensões, então. Uhum. Professor, apesar das promessas que a gente já tem visto da Rússia em dizer que vai diminuir os ataques à Ucrânia, a declaração acabou sendo muito recebida com ceticismo até pelo Ocidente, de que seria assim, só um movimento, na verdade, para acabar reabastecer e reorganizar as suas tropas, as tropas russas. A Rússia, ela deve recuar aí só com uma promessa de neutralidade da Ucrânia, ou você acredita que pode ir até, vai até o fim aí para tentar realmente exigir outros pontos em relação até à própria Crimeia? Ontem a gente viu, um discurso, a Crimeia que já está anexada à Rússia, porém não é reconhecida pela própria Ucrânia, essa anexação, e os territórios separatistas. Como que você avalia essa questão, principalmente em relação à confiança das informações quando elas são tratadas aí nesses acordos, não acordos, mas nessas reuniões com essas delegações? A posição russa no momento é de vantagem por estar dentro do país, estar ali praticando a invasão. Mas ela também tem que dar o voto de confiança para que os ucranianos se sintam confortáveis em avançar nas negociações. Então, quando a gente observa o avanço do conflito, certamente é benéfico para a Rússia paralisar num pequeno momento ali os ataques, se reorganizar, se redimensionar internamente, para também conseguir manter o suprimento de tropas, não gastar toda a sua munição. O tipo de munição que ela tem utilizado nos últimos dias, como mísseis estratégicos, mísseis táticos, mísseis ali de cruzeiro, isso não é algo que tenha um grande estoque, então ela não pode utilizar continuamente. Então isso, por um lado, para ela também é interessante, porque ela pode medir e orientar esses ataques de maneira mais precisa. A gente vê aí um míssil sendo dirigido a um prédio, esse tipo de armamento, ele não é infinito, então ele tem uma condição estratégica do país, ele não pode ser utilizado todos os dias aí durante o conflito indeterminadamente. Então isso para a Rússia é interessante. Agora, quais áreas ela privilegia nesse acordo inicial de paralisar os ataques? A capital e ao redor da capital. Esses pontos ao redor da capital são mais interessantes porque concentram o governo, concentram as forças de negociação ali. Agora, ao redor do Mar Negro, por exemplo, Mykolaiv, é uma cidade que tem continuado ali a ser atingida e ser trabalhada nas forças militares russas com mais intensidade. Então, nesses pontos ao redor ali do Mar Negro, possivelmente não continuem com cessar-fogo ou não diminuam a intensidade. A intensidade do confronto ali nessas regiões tem a ver também com essa questão da Crimeia. A gente tem que lembrar que a Crimeia, apesar de ela ter sido parte da Ucrânia durante um tempo, ela é um ponto estratégico para a Rússia, onde se concentra, por exemplo, a frota do Mar Negro, das bases militares
Forças Armadas russas. Essa região da Ucrânia, ela foi passada administrativamente para a Ucrânia durante o governo o soviético ali em 54, com Nikita Khrushchev. Isso foi administrativa, uma transferência de território. Então, não era prático naquele momento continuar sendo dependência de Moscou, passaram para a Ucrânia. No entanto, quando o fim da União Soviética, a Ucrânia mantém a Crimeia como parte do seu território, sendo que naquela região a porcentagem de população russa chega a 95%. Então, ela mantém o território, mas a população é russa. Por isso que em 2014, quando há a retomada, né, a reanexação por parte da Rússia, há, em termos práticos, ali, protestos muito inferiores ao que nós temos atualmente em relação ao Donbass. Então, foi até, de uma certa maneira, aceito que fosse retomado, mas não, logicamente, assinado uma transferência, né, ou legalidade do território para Moscou. Então, a questão da Crimeia ela é um tanto mais fácil de ser resolvida, de ser compreendida. Agora, a região de Donbas, ali onde tem Donetsk e Luhansk, já não é algo que está sendo tão aceito pelos ucranianos e é um dos pontos-chave ali para que o acordo avance. Então, o reconhecimento de independência e também de questões internas ali, população russa em territórios ucranianos. Por exemplo, os ucranianos proibiram o ensino de russo para a população de origem russa. É um dos pontos que tem ali sido dado pouco destaque, mas é o que motivou também essa operação militar especial, como Moscou chama, no território ucraniano. E como que você avalia o avanço das negociações, né? Ainda falando sobre isso, lembrando que ontem teve um certo avanço, né? Segundo os ucranianos, até o próprio Kremlin elogiou os ucranianos por terem descrito exatamente os pontos. Um porta-voz um dos integrantes ali da delegação ucraniana, inclusive falou em uma possível reunião, uma conferência mundial que deve acontecer em 2 semanas, com países garantidores de segurança que possam estarem presentes nesta reunião para firmar um acordo, para ter realmente uma assinatura de um acordo. Ninguém quer sair derrotado, né, como derrotado dessa guerra, mas o prolongamento do conflito é ruim para os 2 países, né? Esse acordo deve pôr um fim a essa guerra em 2 semanas, se realmente acontecer? Nesse 1 mês e alguns dias de conflito, talvez esse acordo tenha sido realmente o maior avanço que nós tivemos nas negociações, né? Então, primeiro ponto, a Ucrânia reconhecer o status de neutralidade é essencial para que isso avance e também essencial para que no futuro haja um movimento para a paz ali na região da Europa. Caso a gente vislumbre aquela possibilidade de divisão da Ucrânia em 2 regiões, isso aí levaria as tensões a outro patamar, colocaria aquela região do mundo como uma possibilidade de conflito em termos constantes. Caso haja neutralidade, aí sim poderíamos esperar uma retomada, né, do que era antes da guerra, uma situação pacífica, não, lógico, sem intenções, interesses da OTAN e da Rússia, mas isso avançaria para uma condição muito mais promissora, né, caso a Ucrânia reconheça. Isso foi colocado, foi discutido, então, como status de neutralidade do país. Isso seria o maior avanço, né, que eu poderia apresentar. A situação dos países que seriam os fiadores, né, colocando a Turquia como o lugar de negociação, onde foi feito os debates ontem, ainda mantém-se as delegações lá no país. Talvez o Erdogan seja um grande vencedor, né, não temos o interesse de ninguém perder, mas o Erdogan, sendo o fiador principal, onde se realizaram as negociações, sai ali bastante fortalecido. Ele tem boas relações com o Kremlin, boas relações com Vladimir Putin, também tinha boas relações ali com a Ucrânia, né, já que ambos dividem também o Mar Negro ali, na região de influência. Esses 2 países ali representam para a Turquia áreas de interesse da sua diplomacia. Então, tendo ali um avanço nessa proposta e com a neutralidade ucraniana sendo discutida, talvez uma delegação maior, ampliada, ali, não só turca, mas também com países da Europa e China, por exemplo, poderiam ali ser os fiadores dessa posição de neutralidade. E tem uma das questões ali que seria, administrativamente falando, colocar a região de Donbas durante 15 anos sobre essa negociação, sobre o avanço ali
desses acordos, então não seria efetivamente assinado e transferido ou dado independência, mas sim durante 15 anos, verificações, talvez tropas de paz da ONU, com capacetes azuis ali, mantendo essa neutralidade e o status ali de vigilância sobre essa região. Isso, dentro das possibilidades, é um grande avanço, é significativo para que se encerre, então, o conflito. Mas o encerrar do conflito não seria também imediato. As tropas russas não seriam retiradas imediatamente do país. Seria um movimento ali paulatino, né, dadas que as garantias sejam efetivadas, seja colocada ali totalmente em campo, né? Então não seria também um recuo da noite para o dia das tropas russas. Professora, eu vou dar mais uma informação aqui que acaba de chegar, daqui a pouquinho eu também quero pegar a sua opinião em relação a isso, mas a gente tem a informação que a Polônia agora ela planeja também parar de importar o petróleo da Rússia, e essa informação ela chega já até com prazo para o final deste ano, como parte até aí de um esforço para tentar realmente diminuir essa dependência da energia russa após todas essas invasões, né? O anúncio acabou sendo feito agora há pouco pelo primeiro-ministro da Polônia, que também confirmou que o país vai e pretende parar de importar o carvão russo até o final agora já de maio. A Polônia também importa grandes volumes de gás natural da Rússia, mas também vem construindo nos últimos anos algumas infraestruturas que vão permitir ao país dispensar essas importações russas quando realmente um contrato de longo prazo com a estatal Gazprom expirar no final deste ano. Essa é uma tentativa de tentar reduzir essa dependência da Rússia. A Polônia já estava construindo, na verdade, um terminal de gás liquefeito no Mar Báltico e também um gasoduto que ligará a Noruega, né? Essa informação foi confirmada, então, agora há pouco que a Polônia, então, estaria fazendo isso porque segue aí pagando muito caro, né? Ela diz assim, por essa dependência toda em relação à Rússia. Inclusive, mais cedo a gente também falou que a Alemanha já teria dado um passo aí oficial, o primeiro passo oficial em direção a uma preocupação de um racionamento de gás à medida que estão crescendo os temores sobre essa possível parada nas entregas aí da Rússia em meio a esse impasse com os pagamentos em rublo, né, conforme a gente já tem falado aqui nos últimos dias. Eu queria entender um pouquinho da sua visão, né, como que fica essas questões realmente comerciais, né, desses países que têm essa dependência da Rússia em relação a um possível desabastecimento, como a gente está vendo essa grande preocupação agora também pela parte da Alemanha. A Polônia agora anunciando, um exemplo, que ela já vai tomar essa medida, ela corre um risco também de ter aí uma chantagem, um racionamento por parte da Rússia, professor? Eles poderiam romper o contrato antes, né, de findar, e antes que essas instalações polonesas estivessem totalmente construídas ali, aptas a receber o gás pelo Mar Báltico. É de interesse da Europa, né, como um todo ali, diminuir essa dependência, tendo em vista ainda mais esse momento. Já é interesse, há muito tempo, diminuir a dependência russa, ou então diminuir os territórios de passagem, como era o caso do Nord Stream 2, que passava pelo Mar Báltico e não dependia de atravessadores, né? Mas diminuir a dependência da Rússia era interesse, e é interesse também dos Estados Unidos, porque eles querem vender parte do gás, querem vender petróleo. Só que tem uma questão importante, que é qual é o aumento dos preços que isso vai ocasionar no mercado internacional. Se você tira um fornecedor como a Rússia, que é um lugar onde você retira gás barato, transfere ele já por meios conectados ali à Europa, como que você substitui por outro fornecedor vindo de navio, já pagando um frete e também limitado a quantidade ali de gás pelos navios gaseiros que nós temos ali como meio de transporte. Então, qual é a influência disso no mercado internacional de preços? A Polônia ela fala que paga muito caro hoje pelo gás russo, mas em termos estratégicos. Ela deve diminuir a dependência da Rússia e passar a pagar mais caro, efetivamente, na cubagem de gás, vindo ali, por exemplo, dos Estados Unidos ou de países do Oriente Médio, da África, que transferem gás ali por meio de navios. Então, qual é o risco que tem nesse movimento? Você diminui estrategicamente a dependência da Rússia, mas efetivamente você vai pagar mais caro pelo aumento internacional dos preços de petróleo e preços de gás, já que a concorrência para fornecer gás à Europa ali deve aumentar. Quem pode transferir gás, né? Quem vai conseguir transferir gás para a Europa nesses meios? Há vários terminais ali na Baía de Biscaia, no Mar do Norte, no Mar Báltico, alguns sendo construídos na Alemanha,
mas a competição entre os países europeus para quem fornece o gás deve elevar o preço final do produto, enquanto que a Rússia deve buscar ali fornecer para a Índia, para a China e para outros países ali na Eurásia, né, o seu produto, e é um preço mais barato. Ela tem que vender também isso agora de alguma maneira, e ela deve oferecer descontos no preço. Então, o ganho estratégico pode ser minimizado pela perda ali, né, de recursos por pagar mais caro para outros fornecedores. Só para atualizar uma informação aqui justamente sobre isso, o Kremlin pode ampliar a exigência de pagamento em rublos para exportar outras commodities além do gás. Então, outros produtos também podem ser exigidos o pagamento em rublo. A Rússia exporta também, lembrando, né, trigo, fertilizantes, petróleo e madeira. Essa posição foi manifestada hoje pelo presidente da Duma, que é a Câmara do Baixo Parlamento ali, o Vilachev Vodolin. Então, mais essa informação aqui em que outras commodities também podem ser exigido esse pagamento em rublos. E ainda sobre sanções econômicas, Vinícius, eu queria falar com você sobre o Reino Unido também, mais uma informação, deseja aumentar sanções econômicas contra a Rússia. O porta-voz Boris Johnson informou hoje que o Reino Unido tem, então, intenção de aumentar essas sanções que estão vigentes no momento. Ele disse o seguinte: se não aumentarmos as sanções, eles poderão se acostumar e conviver com elas, né? Até lembrando que a Coreia do Norte é um caso da Coreia do Norte, né, que acabaram acostumando vivendo com sanções econômicas, e eles se referem, então, que a Rússia poderia se acostumar e acabar convivendo com essas sanções, por isso o endurecimento dessas sanções por parte do Reino Unido. Lembrando que os Estados Unidos também já anunciaram novas sanções econômicas. Você realmente acha que essas sanções vão surtir efeito aí para Vladimir Putin, enfraquecendo cada vez mais a economia russa? Até que ponto realmente enfraquece ali para o governo? As pessoas acabam sendo afetadas, mas ali para o governo de Vladimir Putin, que tem sido muito resistente em relação a essas sanções, você acha que endurecer ainda mais não prejudicaria mais o Ocidente? Sim, as sanções elas têm um efeito bumerangue, né? No primeiro momento você atinge, né, o alvo, que é a Rússia, mas você tem ali um efeito genérico, que é o aumento de preços, né, constante no que você aplicou as sanções, como no caso do petróleo e do gás que nós comentamos. Então, para o Ocidente, né, há o retorno dessas sanções também, né, em termos de inflação, em termos de gastos ali que você vai ter que recorrer a outro fornecedor, e os fornecedores são limitados, dependendo do tipo de produto que nós temos, por exemplo, fertilizantes, né, a busca por outros fornecedores, no caso do Brasil, né, deve encarecer o produto final, né, deve encarecer a produção, né, agrícola. No caso das sanções, a gente tem que lembrar que a Rússia não é nova, não é um neófito nesse campo. Você tem ali as sanções sendo aplicadas à Rússia desde os anos 90, né, enquanto país, mas ela é também herdeira da União Soviética, né, e se acostumou a viver com isso. Nós temos hoje em vista a Coreia do Norte, que é um estado fechado, mas a União Soviética também tinha um status, né, de país fechado e vivia com sanções e sabia ali conviver com esse tipo de limitação. Então, a Rússia, sendo herdeira do poderio soviético, também sabe como burlar, como fazer uma negociação atravessando sanções, utilizando países ali, terceiros para fazer uma triangulação comercial e também buscando recursos ou fornecedores em outros lugares. Ela não está completamente isolada. Nós temos parceiros ali na Eurásia que não querem fazer nenhum tipo de sanção a ela, porque são dependentes, compradores, e vão se beneficiar desse momento onde os preços russos devem ter uma queda ali, porque eles devem querer vender também. Então, a Índia, por exemplo, tem ali acordos ali sendo fechados a 20% menos o preço do gás. Então, a Índia se beneficia, né, das sanções que o Ocidente aplica, e isso aí deve encarecer no Ocidente e baratear no Oriente o preço do gás, por exemplo, né? Então, China e Índia ganham bastante com as sanções que o Ocidente aplica e o Ocidente perde. Então, qual é o efeito realmente prático das sanções a longo prazo? Você deve ter um encarecimento dos preços no Ocidente, né, beneficiando ainda mais a parte oriental do mundo, que não é interesse deles. Então, as sanções, no primeiro momento, são muito boas no discurso. Na prática, no efeito, no final das contas, sabendo que a Rússia também consegue conviver com isso a um prazo não curto, ela pode, a médio e longo prazo, conviver com isso, pode ser que não tenha o efeito desejado. Então,
caso o conflito se encerre, caso haja um acordo, eu não vejo que até o final do ano essas sanções não sejam revisadas, seja refeita a pausa de sanções ali, e o Ocidente volte a negociar em alguns termos com a Rússia, lógico que não os mesmos de antes do conflito, mas certamente não vai conseguir manter a independência, né, e laços comerciais isolados ali com os russos. Professor, só para a gente encerrar, eu acho que um ponto também importante, que acho que seria bom até a gente falar um pouco mais, durante a conversa, né, ontem dessa delegação, um dos pontos mais, das duas delegações, considerado aí uma das conversas melhores, né, a mais positiva, saiu aquela questão toda da Crimeia, né, a Crimeia que foi anexada à Rússia em 2014, porém não foi ainda, não há aí um reconhecimento oficial por parte da Ucrânia. A gente sabe que a Crimeia, ela tem é uma península ali, numa região muito importante, tem um bom escoamento até da parte comercial por conta dos seus portos ali, que podem, né, levar ali comercialmente várias mercadorias para o resto do mundo. E eu queria entender um pouquinho, né, como que fica uma situação como essa? Ela é reconhecida pela Rússia como agora um território russo, foi feito um plebiscito, né, internamente ali, onde eles elegeram realmente quererem fazer parte da Rússia, porém não é reconhecida pela Ucrânia e ainda não é um reconhecimento também, acho que se eu não me engano, pela ONU oficialmente. Como que a gente interpreta isso, né? Como que a gente consegue entender? Ela é ou não é, afinal, por não ter sido reconhecida da Rússia, mas tem um plebiscito? Como que a gente consegue trabalhar essa questão? Eu fiquei um pouco com essa dúvida em relação à Crimeia. Então, efetivamente, o controle é russo, né? Efetivamente, o território está anexado, está totalmente ali conectado comercialmente e também de outras vias ali, comunicação, etc., com a Rússia. Uhum. O território ele era de maioria russa, a população que vive na Crimeia é de origem étnica russa, fala russo, 95% da população votou favoravelmente, né, nesse plebiscito. E é lógico que a gente pode pôr em dúvida, pode pôr em xeque a validade, como foi construído, né, isso em 2014 ainda, mas como que os russos enxergam isso? Eles enxergam de maneira legítima e que foi feito com base também na Carta da ONU. O princípio da autodeterminação contida na Carta da ONU é o que os russos usam como argumento principal. Se ali a maioria de russos e os russos querem viver em conexão com o território mãe ali da Rússia, né, então, eles são efetivamente ali parte do território. Agora, o reconhecimento internacional, que é parte desse diálogo entre Estados nacionais, né, ele não foi efetivado. Poucos países reconheceram ali realmente a Crimeia como parte integrante da Rússia. Se a gente observar, por exemplo, o status dela nos nossos mapas, no Google, por exemplo, é questionado, há um pontilhado tracejado de questionamento, não é efetivamente reconhecido. No entanto, né, os russos utilizam o argumento principal, que é a autodeterminação. E isso é o argumento utilizado pelos países ocidentais para reconhecer Kosovo, para reconhecer as Malvinas como parte da Inglaterra. Então, os russos usam os mesmos argumentos ocidentais. É lógico que essas grandes potências utilizam dessa hipocrisia, né, que os outros também usam como argumento, como arma. Então, a Crimeia, efetivamente, controle é russo, não deve voltar de modo algum à Ucrânia, né, tanto pela sua população, pela sua condição, pela história da Crimeia, que representa para a Rússia também, né, e tem que lembrar que aquele território foi disputado ali antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Foi a maior guerra que ocorreu, foi a Guerra da Crimeia, 1853 a 56, então a defesa da Crimeia como parte integrante da Rússia também tem toda uma parte histórica, tem uma parte de valor ali imaterial, né, para o povo russo. Então, não deve retornar à Ucrânia de modo algum. Mas o reconhecimento ainda é uma questão de negociação. Caso a Ucrânia reconheça, e isso deve facilitar para países aliados ali da Europa e depois dos Estados Unidos, né, num movimento que deve demorar algumas décadas, ainda isso não é de um ano, por exemplo, um horizonte de tempo, né, mas você tem ali a possibilidade de que a Ucrânia, em reconhecendo oficialmente, em definitivo, como parte russa, isso avance, e isso, o status seja ali colocado de maneira oficial. Mas o controle já é, desde 2014, russo.
Tá certo, professor Vinícius, quero agradecer aí imensamente seu tempo, suas explicações. Muito obrigada pelo estar aqui com a gente. Fica o convite para voltar em outras oportunidades também. Obrigado, Paulo. Obrigado, Isabela. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com vocês. Um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigada. E a gente vai seguindo aqui a nossa programação da BMC News. Vamos trazer agora um giro